Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar. Esse artigo aí é uma revisão, vocês estão vendo, né? O nome já diz. E o título é Impactos dos Ameaças Essenciais no Balanço Energético. Bem, por que eu escolhi fazer um vídeo sobre esse artigo? Bem, esse artigo, basicamente, ele é feito no contexto da obesidade, né? Então, eles comentam que fala um pouco sobre a obesidade, né, como sempre, o que ela está aumentando e tal. Aí atribui que parte tem a ver com a questão do superávit calórico e tal, e aí que há um interesse, portanto, também de saber o papel dos macronutrientes. E aí que carboidratos e lipídios têm gorduras têm sido muito estudados nesse contexto e menos aminoácidos. E aí ele vem apresentando uma coisa, daí o meu interesse, de mostrar que os aminoácidos não são apenas blocos construtores das proteínas, das estruturas proteicas, né? Mas que eles têm a ver com. Eles têm a ver, não, eles têm uma capacidade de mexer com aspectos do metabolismo energético, gasto energético, ingestão energética, né? E aí resultando em ganho de perda de massa gorda, etc. Em geral, claro, a gente vai ver em modelos animais. Mas aí a grande ideia que a Trapalho se propõe é assim: então, será que nós manipularmos aminoácidos essenciais, nós vamos no futuro aí ter, de repente, outro tipo de abordagem para o tratamento da obesidade? Né? E aí tem uns motivos, vocês vão ver um slide aqui do trabalho, que ele mostra, por exemplo, que em obesos, vários trabalhos sugerem, né, mostram, achado mais consistente, que a concentração plasmática de aminoácidos cadeia ramificada está aumentada em obesos. Né? Então, ele vai criando todo um contexto, os dois autores criam todo um contexto para ir introduzindo essa ideia de que os aminoácidos estão envolvidos aí com a questão do metabolismo energético e pode, talvez, um dia ser usados, né, como uma alternativa ao tratamento da obesidade, a manipulação. Claro que aí eles falam uma coisa que, e eu acho que é um dos motivos também que eu trouxe, porque esse artigo me mostra, vocês vão ver que a grande maioria das evidências são em animais, né, ratos ou camundongos, poucas em ser humano, mas esse artigo me chamou a atenção porque talvez aquela coisa, os próprios autores já, né, devem ter feito uma devida constatação, eles falam o seguinte: olha, os aminoácidos essenciais, eles são muito importantes. E se a gente tiver uma deficiência muito grande deles, claro que isso aí vai ser extremamente prejudicial. Então, vendo que muitos trabalhos mostram que uma restrição deles é positiva para o emagrecimento em animais, será que a gente consegue achar aí um, um meio termo, né? Quer dizer, ou seja, uma diminuição X, que eu ainda não causo uma deficiência por um problema por deficiência, mas consiga ter esse perfil do gasto calórico aumentado e tal, né? Então essa é a proposta. Mas ao mesmo tempo, né, isso eles mostram no trabalho para cada aminoácido diferente. Então quando eu li esse artigo, um dos motivos que me levou mais do que eu achei mostrar essa questão da novidade, né, como aminoácidos tem esse papel no balanço energético que é pouco falado, mas aquela ideia também quando a gente pensa nos princípios da alimentação, a gente pensa lá na questão que a alimentação ela tem que ter, né, seguir os princípios lá da quantidade, qualidade, adequação, variabilidade, harmonia. Isso em todos os alimentos. Aí você começa a ter uma proposta, né, embora os autores colocam muito bem isso, que vão tirar determinados aminoácidos, tira um, né, dos 9 essenciais que tem. E aí, como é que fica? Então, me chamou a atenção isso, né? Talvez basicamente, o quanto isso, amanhã ou depois, vai se tornar uma estratégia viável. Então, só para apresentar rapidamente para vocês, eles citam alguns dados. Então, por exemplo, ele fala aqui de 75 a 2016, né? Como eu comentei que isso aqui é no contexto da obesidade. De 75 a 2016, a porcentagem de crianças no mundo obesas passou de 0,7 a 5,6% dos meninos, 0,9 a 7,8% das mulheres, de 3,2 para 10,8 nos adultos, de 6,4 para 14,2 no primeiro adulto homem e 6,4 a 14,9% nas mulheres adultas, de 75 a 2014. Tá? Isso no mundo inteiro, é lógico, ele está fazendo uma média, então provavelmente alguns países têm mais. Então ele fala, aumento das evidências, que os aminoácidos são importantes na questão do controle do peso corporal. Né? E aí que ele fala, olha, que tem evidências tanto de dieta rica como pobres em proteína sendo positivo na perda de peso. E aí ele fala que isso pode
precisa ser melhor entendido, pode ser por um aminoácido ou outro, né? Por que dietas de perfis diferentes acabam levando a esses resultados que convergem? Então, ele tem sido postulado, ele diz, né, que certos aminoácidos podem mediar os efeitos metabólicos com dietas de diferentes conteúdos de proteína, que eu estou falando aqui. Aí ele fala dos novos essenciais, leucina, isoleucina, valina, fenilalanina, treonina, triptofano, metionina, lisina e histidina. E eu achei curioso, tá? Que ele fala do BCA, né? Que os 3 BCA, leucina, valina e isoleucina, sozinhos representam 40% da nossa necessidade de aminoácidos essenciais. Eu achei bacana essa informação, né? E aí, como eu já tinha falado, eles dizem, olha, os essenciais não são apenas tijolos, eles funcionam para controlar, né, a questão do metabolismo energético. E aí, eles vão falando várias coisas e eu vou mostrar as figurinhas só para vocês verem. Então, essa tabela aqui, ó, uma tabela grande, efeitos dos aminoácidos essenciais no balanço energético. Então, olha aqui, ó, privação, tá? Privação de histidina na dieta do camundongo, ó. Diminui peso corporal e massa gorda. Privação de isoleucina, diminui massa corporal, massa gorda, diminui a ingestão calórica, aumenta o gasto energético, aumenta a proteína de desacoplamento 1 do tecido adiposo marrom. Ó, privação de leucina, mesma coisa, ó. Queda do peso, queda da massa gorda, diminuição da ingestão, aumento do gasto, aumento da lipose do tecido adiposo branco, aumento do brownie, né? Aquelas células do tecido adiposo branco, cardíaca não querem mais tecido adiposo marrom, aumenta o ICP. Então, ó, privação de lisina, metionina. Ah, inclusive ele fala que a privação de metionina é dos mais estudados, porque ele mostra que em 1993 um trabalho mostrou o seguinte, que quando os camundongos lá, né, os animais, os murinos, comiam 0,17% de metionina na dieta ou 0,86%, a vida dos animais aumentava, ou seja, a privação de metionina aumentou a sobrevida, o lifespan dos animais. Então isso gerou muito interesse, daí começou essa coisa, né? Então você vê aqui, ó, privação de metionina, ó, body weight diminui, massa gorda, aumenta o gasto calórico. E você vê que todos eles, olha que interessante, a privação de fenilalanina também mesma coisa, ó, treonina, triptofano. Agora, repara uma coisa, isso são estudos diferentes, onde cada um desses aminoácidos mostraram seus efeitos. Olha aí, continua. Agora aqui, privação de valina, aqui é privação ainda, ó. Aqui é restrição, ó. Tá? Então, restrição de isoleucina, por exemplo, é um pouco diferente, ó. Na privação de isoleucina, por exemplo, a redução de alimento, o consumo de alimento diminui. Na restrição, ele aumenta, mas o animal ainda perde peso porque aumenta o gasto, tá? Então, ele discute tudo isso, ó, restrição de metionina, restrição de leucina, tá? Mas, de modo geral, os dados... E aí, então, ele fala de privação, de restrição e de suplementação, tá? Então, trazendo esses dados novos. E aqui também, ó, lisina, suplementação, fenilalanina e treonina, suplementação, tá? Então você vê que basicamente esses aminoácidos aí manipulados visualmente, eles vão mexer com massa corporal, massa gorda, gasto energético, ingestão energética, atividade metabólica do tecido adiposo, por exemplo, marrom ou branco. Tá? Então mostrando aquilo que eu falei. Muito interessante, assim, quando você olha, nossa, que interessante, mas é um dos aminoácidos, e aí você vê que tem de efeito diferente da restrição, da suplementação e da privação. E aí, por isso que eu falei, olha, uma alimentação balanceada, você tem que ter a questão ali de todos juntos, né? Tem questão da variedade, quantidade, adequação, do equilíbrio. Então, aí é complicado. E isso tudo é em animais. E aí ele mostra aqui também no trabalho, né? Para quem tem mais interesse, os diferentes mecanismos por meio do quais, aqui, isso aqui é aminoácidos essenciais, né? Então, aqui ele fala, por exemplo, né, da algumas áreas do cérebro aqui, o córtex interior piriforme, o hipotálamo médio basal, ele vai mostrando aqui as moléculas, né, os ativadores. Então, esse GCN2 é um sensor de privação de aminoácidos, eles vão perceber. Aí muda, né? Então, privação de essenciais, ou de lisina aqui, mexendo com serotonina, reduz a ingestão alimentar. Aí no hipotálamo, leucina e lisina, né? Então você vê que a leucina aqui é o mesmo efeito, a serotonina, né? E aqui a leucina atuando através de diferentes marcadores aqui de síntese proteica, né? Vão acabam mexendo no sistema nervoso simpático, o hormônio T3,
aqui leucina em outras áreas, ou no tecido adiposo branco, então mexendo com sistema simpático, norepinefrina, aí você acaba tendo aqui o Browning, ó, aqui restrição de metiodina, né? Então, diferentes moléculas, fator de fibroblasto 20, de crescimento de fibroblasto 21, GH. Então, eles mostram em animais, eles já conhecem bastante, quais são os mecanismos por meio dos quais diferentes aminoácidos, quando são restritos, são privados ou são suplementados, como que esses diferentes aminoácidos, eles, vai tocar aqui meu reloginho, pronto, como esses diferentes aminoácidos causam esses efeitos. Então tá tudo aí, né? Para quem tem interesse, é um trabalho bastante importante mostrando esses efeitos. E aqui, por exemplo, mexendo aqui na regulação de áreas do cérebro, então, por exemplo, aquele hipotálamo médio basal, núcleo do trato solitário, né? Aqui também mostrando como que os hormônios também podem estar tendo esses efeitos, ou seja, ele fala em alguns momentos do trabalho, né, que os efeitos dos aminoácidos nesses componentes do emagrecimento, da perda de massa gorda, da massa magra, do tecido adiposo, da ingestão alimentar, são tanto efeitos centrais quanto periféricos. Então aqui ele mostra, né, hipotálamo médio basal é central, núcleo do trato solitário é central. Aqui nessa região do cérebro também é central, vistidina. Aqui já é uma coisa periférica, no intestino, mostrando o GLP-1, né, e o PYY, que são hormônios de saciedade, né? E aqui mostrando efeitos da lisina na competição com a arginina. Aí uma coisa que ele explora, que eu acho que é bastante interessante para quem gosta também, ele explora o papel do BCA, que nem eu comentei, né, que até tem nessa figura aqui, ó, que é muito comum os trabalhos mostrarem que obesos têm um aumento do BCA circulante. E aí ele comenta um pouco, ele fala algumas coisas interessantes, por exemplo, que o fígado e o intestino, por exemplo, falta essa enzima, né, que é a transaminase de aminoácidos de cadeia ramificada, que é a primeira enzima ali da troca de nitrogênio passando por alfa-cetoácidos ali, né, do alfa-cetoglutarato, para trocar esses nitrogênios. E aí, então, ele mostra que, usando aqui o modelo de camundongo nocaute, que não tem essa enzima, que o efeito é via ciclo fútil, ou seja, faz com que síntese de ligação ocorram, mas não de modo a resultar num perfil ou de aumento do corpo ou de diminuição da massa, né? Aumento da massa, diminuição, simplesmente ativando as vias de modo que no final não tenha nenhum resultado predominante de uma delas, mas gastando energia. Então, mostrando aquele, nesse modelo aqui, para mostrar, por exemplo, esse efeito aqui, a leucina, por exemplo, vamos ver aqui, da restrição de leucina, isoleucina, por exemplo, aumento do gasto energético, leucina, aumento do gasto energético. Então, essa figurinha aqui, ele está mostrando que isso pode ser via fútil e ele usa esse modelo. Aí ele vai para o ser humano, por isso que eu achei o trabalho assim, né? E quando ele vai para o ser humano, ele mostra, fala um pouco sobre dieta de triptofano, não afeta o peso indivíduo saudável por causa da serotonina que dá saciedade. E ele fala que há restrições de dietas com restrição de metionina, aumentando a oxidação de gordura em obesos, que suplementação com leucina e histidina reduz a massa gorda em obesos, mas que esses resultados são muito preliminares ainda em seres humanos, para ver como é que se encontra essa relação de gestão e gasto, ou seja, como é que isso fica, né? Isso aqui que é bem conhecido no camundongo, né? Esse aumento de energia e essa diminuição da ingestão, esse aumento no gasto, de modo que você encontra, por exemplo, uma redução da massa corporal e da massa gorda, que é muito clássico no rato, no camundongo, em ser humano isso ainda é muito incerto. Então, eu coloquei a imagem de um elefante se equilibrando, né? Porque, por que eu falei, a ideia é interessante. Então, o que ele traz de novo, essa revisão? O que ele aponta para a maioria dos leitores que não está acostumado? Primeiro, os aminoácidos não são simplesmente blocos, tijolos passivos na construção do organismo. Não, eles têm sim uma capacidade de mexer com vias diferentes. E eles descobriram isso, né? Em diferentes contextos, mas por exemplo, aquele trabalho lá de 93, que você faz restrição da metionina e o animal tem um aumento de lifespan, da expectativa de vida, o fato de obesos terem mais BCA, então, em camundongo eles foram testando
como eu falei, seja restrição, seja suplementação, a privação, isso tem efeitos. E, de modo geral, você vê que é bem concordante que, embora esses estudos tenham avaliado isso individualmente, esses animais perdem peso, perdem gordura. Ainda mesmo quando há, em alguns aminoácidos, como eu mostrei para vocês, ainda quando há, isso acontece, a perda de peso, acontece mesmo que haja aumento da ingestão energética, acontece alguma coisa. Por quê? Porque tem aumento do gasto, e isso acaba predominando. Mas aí, para finalizar, como eu disse, o que me chamou a atenção é que, embora pareça muito bom isso, né, os próprios autores advertem, olha, se entender bem isso, porque aminoácidos essenciais, como o nome já diz, são essenciais, e a privação deles seria catastrófica. Então, será que nós podemos realmente reduzi-los de modo a achar um equilíbrio, ou seja, para que eles cumpram esse papel modulador que eles têm, esse papel de construção do organismo, e ainda ajuda o indivíduo a perder peso, no caso de sobrepeso ou obesidade, será que isso é possível? Né? Então, e aí eu trazendo essa visão pessoal aqui, né, de analisar, pensando como nutricionista, essa ideia que eles têm as leis lá, que a gente falou, né, as leis da alimentação, pode ser meio temerário ficar mexendo com aminoácidos individuais. Mas, de qualquer forma, é uma informação interessante, nova, que pouca gente conhece e que vale a pena a gente ficar de olho e acompanhar, tá ok? Ficar de olho e acompanhar. Então é isso aí, né? Hoje eu lembrei de quais são os 3C. Curte, compartilhe e comente. Ó, tô evoluindo, hein? De um vídeo para outro, uma semana para outra, eu aprendo algumas coisas. Então é isso. Deixe seu like aí, deixe seu comentário, avise seus amiguinhos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.